Graça e paz, meus irmãos. Muito bom estar aqui novamente, rever alguns rostos que eu conheci da primeira vez e alguns rostos novos também. Deus os abençoe. Nessa noite nós estaremos meditando no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Faremos a leitura a partir do verso 20. Acompanhem comigo a leitura. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perecer. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Baixe suas cabeças, vamos orar novamente. Deus, nós estamos diante da Tua palavra. A palavra é essa viva e eficaz, e que fala, Deus, aos nossos corações, como uma espada de dois gumes que corta, Deus, e pode separar alma e espírito. Nós somos gratos, Deus, porque o Senhor nos concedeu esta graça de podermos ter a Tua palavra em mãos e assim podermos meditar nela. Estamos agora diante do Teu texto, Deus, o texto sagrado, que ele possa falar aos nossos corações, que possamos ser edificados essa noite, ó Deus, através da Tua palavra, que possamos ouvir, ó Deus, o Senhor falando conosco, e que eu seja apenas um instrumento a falar à Tua igreja, que eu me esconda atrás da Tua cruz, ó Deus, para que o Teu nome seja exaltado e para que a Tua luz brilhe, ó Pai. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti esta noite. É no nome do Santo Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Imagine que você está na rua, no meio da cidade, ou aqui mesmo no bairro, e você começa a perguntar para as pessoas: quem é Jesus? As respostas serão as mais variadas possíveis. Para alguns ele será apenas um profeta ou um grande mestre. Para outros, um grande filósofo. Alguns irão achar que ele é um revolucionário. Outros diriam que ele foi apenas um mito, nada mais. Alguém um lunático, um fanático. Mas poucos talvez reconheceriam que ele realmente é o Filho de Deus. Poucos realmente falariam: este é o Filho de Deus. E esta pergunta, quem é Jesus, ela não é algo novo. Essa controvérsia para saber quem é Jesus, ela é algo que vem de gerações a gerações. E para muitos que passaram
Ele foi simplesmente um mestre, um profeta, um grande filósofo, mas não acreditavam nele como verdadeiramente um filho de Deus. Mesmo depois de 2000 anos, Jesus continua sendo a figura central, mas também uma figura controversa. Cada um aparece com sua opinião sobre quem foi Jesus, cada um dá sua versão sobre quem é Jesus, mas poucos sabem realmente quem é Jesus. E nesta passagem que nós lemos, vemos que essa confusão está aqui, né? De quem era Jesus. Quem é esse Jesus que está aqui expulsando demônios, fazendo milagres, operando maravilhas, pregando o Evangelho? Quem é esse Jesus? E desde o início do seu ministério nós vemos Jesus sofrer controvérsias sobre quem ele era, sobre a sua verdadeira identidade. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, sobre a verdadeira identidade de Jesus. A verdadeira identidade de Jesus. Quando nós olhamos para o contexto, nós vemos que Jesus, após a escolha dos 12 apóstolos, ele desce de volta para Cafarnaum e ali vai para uma casa. Não é dito qual é a casa que ele vai, mas ele vai até essa casa a fim de descansar. Porém, como era comum acontecer quando Jesus chegava a Cafarnaum, uma grande multidão ia ao encontro dele. Uma grande multidão ia lá para ter contato com Jesus e em busca de milagres, em busca de ouvi-lo falar. Era algo comum acontecer. E a passagem vai dizer aqui que quando Jesus chega a essa casa, essa multidão, a multidão era tão grande que ele mal conseguia comer. E aqui é relatado mais um episódio de um conflito que Jesus tem com os escribas e fariseus da época. Não era o primeiro conflito, não seria o último conflito. Todo o ministério de Jesus a gente vai ver conflitos dele com os escribas e fariseus. Até mesmo esses conflitos foi o que levou à cruz. E o intuito de Marcos, ao escrever o seu evangelho, é mostrar que, através desses conflitos, que a morte de Jesus foi injusta. Que a morte de Cristo, as acusações contra ele, não havia fundamento algum. Mas sim eram acusações baseadas pelas invejas que os escribas e fariseus estavam tendo de Jesus. E este é mais um conflito de Jesus com os líderes religiosos. Este é mais um conflito de alguém que quer passar a imagem de um Jesus que não condiz com o Evangelho. E nesse texto a gente pode ver 3 visões distintas de quem é Jesus, de como as pessoas viam Jesus. Meus irmãos, a forma como nós compreendemos quem é Jesus determina nossa resposta a Ele. A maneira como nós compreendemos quem é Jesus determina se vamos segui-lo como o Senhor das nossas vidas ou se apenas iremos colocá-lo como mais um mestre, mais um profeta, como mais alguém na história que foi popular. E eu quero apresentar 3 visões que as pessoas tinham e, por fim, a visão, Jesus se mostrando quem ele realmente era. E a primeira visão que nós podemos ver é a visão da multidão. O que a multidão pensava de Jesus? O verso 21 vai dizer assim, 20 vai dizer assim, que ele desceu para sua casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. Ou seja, a multidão foi até onde Jesus estava. E o ministério de Jesus, o ministério terreno de Jesus, foi marcado por uma grande multidão sempre o cercando. Uma multidão que sempre estava ao seu redor. Todos queriam ir até ele. Todos queriam ser curados por ele, todos queriam ouvir o evangelho que Jesus estava, ouvir o que Jesus estava dizendo, todos queriam estar ali ao redor. E aqui não é uma cena diferente. A multidão vai até o encontro de Jesus. A multidão fica sabendo que Jesus chegou na cidade, então eles correm ao encontro de Jesus. Vão lá para ver Jesus, para se encontrar com Jesus, para ouvir, para levar as suas queixas, para levar os seus
pedidos até ele para que ele possa curar, para que ele possa abençoar, e é assim que eles iam lá até Jesus. E Marcos, ele não registra algo que Mateus e Lucas registram, que nessa ocasião, antes, Jesus, de toda a controvérsia que ele teve com os escribas e fariseus, Jesus havia expulsado um demônio de um homem que era mudo e cego. E quando Mateus registra esta passagem, ele diz assim que a multidão começaram a ficar admiradas e começaram a perguntar: uau, será que este não é o filho de Davi? Começaram a ponderar se realmente de fato ele era o filho de Deus. Em todos os momentos nós vemos Jesus, como eu disse, envolto de multidão, mas nem todo mundo realmente acreditavam que ele era o filho de Davi. Sempre haviam esta pergunta: será que ele realmente é o filho de Davi? E nós vemos que a multidão muitas vezes não buscava ele para ter um encontro real e sincero com Cristo, mas para levar as suas doenças, as suas enfermidades, para que elas fossem curadas. A procura por Jesus era muito mais uma procura por ser curados do que uma procura real de conhecer o Filho de Deus. Tanto é que quando Jesus cura 10 leprosos, apenas um volta para agradecer. Os outros 10 foram seguir a sua vida. E esse foi o ministério de Jesus. Alguém que curava, que se preocupava com o ensino, mas que muitos não o ouviam. Havia por parte de um povo uma grande admiração por Jesus. E muitos ficavam maravilhados com os sinais que eles faziam. Muitos ficavam entusiasmados com todos os sinais que ele dava. Mas poucos acreditavam realmente quem era Jesus. Esta realidade, infelizmente, não mudou. Essa realidade ainda continua presente. Muitos procuram Jesus para serem curados, para receberem bênçãos financeiras, para serem abençoados no seu trabalho. Muitos procuram as bênçãos de Deus, mas não procuram o Deus da bênção. Muitos estão mais preocupados em receberem cura, em serem abençoados por Deus, do que terem em Deus a sua fé firmada. Nós vemos igrejas lotadas, igrejas cheias de pessoas, mas com seus corações vazios. Pessoas que dizem seguir a Cristo, mas que não conhecem o verdadeiro Cristo. Pessoas que dizem: será que esse realmente é o verdadeiro Filho de Deus? Será que esse realmente é quem os profetas anunciavam? Pessoas que se revoltam contra Jesus quando ele não faz aquilo que elas querem. Pessoas que abandonam a Jesus quando ele não responde às suas orações. Mateus 7, 21 versículos 21 e 23 vai dizer que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Calvino, em suas Institutas, afirma que a fé genuína não é uma mera crença intelectual, mas envolve o coração inteiro, produzindo obediência verdadeira e perseverança. Jesus, ele pode nos curar. Jesus, ele pode nos abençoar. Ele tem todo o poder para isso. Mas a nossa busca por Jesus não deve ser por causa da sua cura, não deve ser por causa das bênçãos que ele nos oferece, mas pela salvação que ele nos dá através do seu precioso sangue. Jesus, ele atraía a multidão por causa dos seus milagres, mas ele não queria atrair a multidão por causa dos seus milagres. Ele queria atrair a multidão para lhes conceder salvação. E ainda hoje, Jesus, ele nos chama para conceder salvação. Quem é Jesus para nós?
Essa pergunta pode ser respondida apenas com os lábios, mas se ela não for respondida com sinceridade de coração, nós somos só mais um que diz acreditar em Jesus, mas não tem ideia real de quem ele seja. A segunda visão que nós podemos ver aqui é a visão da família de Jesus. O verso 22 vai dizer assim, 21 vai dizer assim: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. A família de Jesus, ao saber que ele estava ali naquela casa e que nem mesmo conseguia comer, fala assim: ele está louco. Não é possível. Ele está ficando louco. Então os irmãos de Jesus e a sua mãe e suas irmãs vão até o local para colocá-lo sob custódia. A ideia aqui é de prendê-lo, mesmo que fosse à força. O intuito deles era, mesmo que se necessário, amarrar Jesus e tirar ele daquele lugar. Era como se ele estivesse dizendo que a sanidade de Jesus tinha ido por água abaixo. Que ele não batia bem mais. Que ele estava tão atarefado, tão preocupado com essas coisas, que ele esqueceu de se cuidar. Esqueceu de se preocupar consigo mesmo. No entendimento da própria família, Jesus já havia ultrapassado todos os limites do bom senso. Então eles vão até lá, não para ouvir Jesus, mas para prendê-lo, para levá-lo de lá. Parece até que eles estão preocupados com a vida de Jesus. Mas eles não estavam só preocupados com a vida de Jesus. Eles estavam também preocupados com o zelo pelo nome da família. Imaginem, ele lá não consegue nem comer, daqui a pouco a cidade toda está falando, é um louco, é um lunático. Então a família de Jesus se preocupa em cuidar dele, mas também se preocupa muito mais com o zelo pelo seu nome. O zelo pelo nome da família. E é engraçado que a gente vê Maria aqui, e Maria, que era alguém que sabia quem era Jesus, talvez constrangida ou coagida pelos seus outros filhos, ela vai até lá também para fazer a mesma coisa. Para prender Jesus. O zelo de Jesus por fazer a vontade de Deus foi mal interpretado, até mesmo pela sua família, que queriam tirar ele de cena e afastá-lo da exposição, mesmo que isto fosse algo feito à força. As curas realizadas por Jesus, as expulsões de demônios eram evidências claras e inegáveis da autoridade divina. Mas mesmo assim, sua família acha que ele era um louco, que ele estava fora de si, que ele havia perdido o bom senso. A família de Jesus, ela não entendera ainda quem era Jesus. Mas não foram só apenas a família de Jesus que o consideraram fora de si. Ao longo da história nós vamos ver homens e mulheres se levantando e falando, rejeitando o ensino de Jesus, o classificando como um lunático, um fanático religioso, até mesmo alguém perturbado mentalmente. Filósofos como Sigmund Freud, Thomas Hess e outros viam em Jesus não como um filho de Deus, mas como um líder apocalíptico, iludido, um exagerado, um símbolo de neurose. Era assim que eles viam a Jesus Cristo. Freud, por exemplo, ele enxergava a religião como uma ilusão e Jesus um fruto da projeção dos desejos humanos. Ou seja, algo da sua imaginação, um amigo imaginário. Era assim que alguns filósofos viam Jesus. E mesmo diante de evidências históricas sobre o impacto de Jesus na vida de muitas pessoas, sobre as profecias sendo cumpridas, e Jesus mostrando essas profecias sendo cumpridas, as pessoas a viam nele às vezes como um fanático religioso, uma pessoa fora de si, assim como a sua família.
Isso nos mostra, meus irmãos, que desde os tempos bíblicos, a figura de Jesus continua sendo desconcertante para o mundo. A figura de Jesus continua sendo algo que não se encaixa nos padrões do mundo. O padrão que o mundo oferece não é compatível com o que o Jesus tem ensinado. O padrão que o mundo dá é diferente do padrão estabelecido por Cristo, estabelecido pelo próprio Deus. C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, afirma que um homem que fosse apenas um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre moral. Seria ou um lunático, no nível de um homem que diz ser um ovo cozido, ou seria o pobre diabo no inferno. Você deve escolher. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco, ou algo pior. A pergunta volta: quem é Jesus para você? Apenas alguém que pode curar você? Apenas alguém que pode te abençoar no seu trabalho, te enriquecer? Um louco, um fanático religioso, um mero filósofo? Quem é Jesus para você? A terceira visão que nós vamos ver aqui é a visão dos escribas e fariseus. Verso 22. Os escribas e fariseus que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Aqueles que diziam serem conhecedores da lei, aqueles que deveriam conhecer os sinais, aqueles que deveriam reconhecer quem era Cristo, dizem que ele está possesso de demônio. Aqueles que se diziam doutores da lei, falam que Cristo estava possuído. Os fariseus, eles se consideravam os senhores da lei, eles eram quem possuíam toda a autoridade de acordo com o entendimento dele, todo o conhecimento da lei, eram eles que possuíam. Então, ver Jesus daquele jeito, pregando, expelindo demônios, quebrando o sábado como eles enviam, perdoando pecados, para eles, alguma coisa errada tem aqui. Não é possível. O reverendo Augusto Nicodemos, pregando sobre esse texto, ele falou assim que os escribas e fariseus eles tinham 3 opções. A primeira opção que eles tinham era reconhecer Cristo como Senhor, o Messias prometido. Essa era uma opção que eles tinham, de reconhecê-lo como um Messias prometido. Mas se eles fizessem isso, eles estariam dizendo: nossos ensinamentos estão errados. Tudo que a gente ensinou até aqui está errado. Tudo que nós falamos e interpretamos para vocês está errado. Nós estamos errados se nós reconhecemos Ele como o Senhor e Salvador. Então, diante disso, de reconhecer o seu erro, eles preferem não reconhecê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Como eles poderiam, alguém que sabia o que era a guarda do sábado, alguém que sabia que somente Deus poderia perdoar os pecados, como eles, depois de pregarem tudo isso, poderiam falar assim: eis aí o Filho de Deus, eis aí o Messias prometido? Como eles que haviam pregado tanto contra Jesus, agora poderiam reconhecer? Então, eles não poderiam fazer isso. A segunda opção que eles tinham era negar os milagres de Jesus e chamá-lo de charlatão. Mas isso também era impossível. Porque as pessoas a quem Jesus curava eram pessoas que estavam no convívio da sociedade o tempo todo. Pessoas que toda a sociedade via como estavam e como ficaram depois da cura de Jesus. Eram pessoas conhecidas. Não era nenhum Zé Ninguém. Não era nenhum desconhecido. Eram pessoas que o povo conhecia,
que os próprios fariseus conheciam. Então, eles não poderiam dizer que Jesus era um charlatão, que os milagres operados por Jesus era mentira, que eram pessoas contratadas por ele para dizer que foram curadas. Isso também não era possível a eles. A terceira opção que eles tinham era acusar Jesus de estar possuído de demônio. E infelizmente, foi essa a opção deles. Eles escolheram rejeitar a verdade e preferiram difamar Jesus. Eles escolheram rejeitar a verdade por causa do seu ego, por causa da sua inveja, o seu egoísmo. Diziam que Jesus expulsava os demônios por Beelzebu. E Beelzebu aqui era considerado o maioral dos demônios, né? Era um deus pagão. E eles diziam que ali Jesus estava sendo conduzido por eles para rejeitar, para expelir demônios. E além disso, eles não ficaram apenas só falando que Jesus, para si mesmo, que Jesus estava endemoniado. Eles começaram a espalhar isso por meio do povo, para dar descrédito a Jesus. Eles começaram a falar, olha lá, tá vendo? Não acredita nele não. Ele está sendo usado por demônios. Ele está sendo usado por Beelzebu. Os líderes religiosos haviam deixado para trás qualquer aparência de dúvida ou investigação sincera. Eles deveriam deixado para trás qualquer conhecimento que eles tinham por causa da inveja. Eles preferiram denominar Jesus como mais uma pessoa possuída de demônio do que reconhecer a verdade que estava escancarada na frente deles. Marcos, quando ele relata esse episódio, uma dessas controvérsias de Jesus com os escribas e fariseus, lá no capítulo 2, eles ainda estavam formulando dentro de si, esse questionamento estava dentro de si. Agora eles não estão mais dentro de si, eles começam a explanar, a falar, a pôr para fora aquilo que eles pensavam de Jesus. O problema então não era o que ele fazia, mas de onde vinha o poder que o capacitava. Eles não estavam preocupados porque Jesus estava fazendo milagres, eles não estavam preocupados mais porque Jesus estava falando coisas para eles, eles estavam preocupados agora de onde é que vem esse poder. Só pode vir do demônio, porque se vier de Deus a gente está errado, então como a gente não pode estar errado, só pode vir do demônio. Essa era a linha de raciocínio deles. Sproul diz que a gravidade do pecado dos fariseus não estava em meramente duvidarem, mas em atribuir ao diabo aquilo que era claramente obra do Espírito Santo. Esse é o coração da blasfêmia contra o Espírito Santo. Calvino diz que os escribas, em sua inveja, não apenas resistem à verdade, mas deliberadamente distorcem aquilo que deveria levar à fé. Eles distorceram a verdade. Eles acusaram Jesus de ser possuídos por demônio. E este é o pecado que não há perdão. Tanto é que o próprio Cristo vai falar mais para frente. Atribuir a obra do Espírito Santo ao demônio é blasfêmia contra o Espírito Santo. E contra esse pecado não há perdão. E essa reação é a mais dura, não por ignorância, mas por uma oposição hostil. É alguém que ultrapassou o limite. E quando ele ultrapassa esse limite, não há mais como voltar. Os escribas e fariseus, eles ultrapassaram esse limite. E Jesus, ele começa agora a mostrar quem ele é. Ele vai mostrar para o povo, para a multidão, que sim, ele é o Filho de Deus. Ele vai mostrar para a sua família que não, ele não está louco, mas ele está fazendo a vontade do Pai. Ele vai mostrar para os escribas e fariseus
que o poder dele, a autoridade dele, vem do próprio Deus. Nesse texto nós podemos encontrar um retrato da verdadeira identidade de Jesus. Podemos ver Jesus demonstrando quem ele realmente é. E o foco maior, quando Jesus vai se apresentar, é mostrar para os escribas e fariseus que toda a sua autoridade vinha do próprio Deus e não do demônio. Então, lá no verso 23, ele vai dizer assim: então convocou-lhe Jesus e lhe disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se o seu reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perecer. Jesus ele mostra aqui duas parábolas. E a primeira parábola ele vai mostrar como é incoerente o pensamento deles. Jesus vai mostrar, fala para eles dizer assim: vocês estão tendo noção do que vocês estão dizendo? Vocês estão dizendo que um demônio está expulsando outro demônio. Vocês estão dizendo que um demônio está lutando contra o outro demônio. Como é que pode um reino sobreviver se ele estiver dividido? Como é que pode Satanás vencer se ele está lutando contra os próprios seus aliados? Jesus mostra a incoerência da fala dos fariseus. Jesus mostra quão incoerente é esse pensamento. Ele mostra que essa linha de pensamento deles é totalmente irracional. Que não tem como Jesus estar sendo conduzido pelo demônio, ele expulsando demônios. É ilógico, é irracional. Então Jesus refuta essa ideia deles de que ele está sendo conduzido por demônios. E no verso 27 ele vai dizer assim: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Jesus está dizendo assim: eu não estou com o diabo. Eu não estou possuído pelo diabo. Pelo contrário, eu estou amarrando o diabo. E estou tirando do poder do diabo pessoas que estão sobre o domínio dele. O homem valente aqui a quem Jesus está falando é Satanás. E quem o amarra é o próprio Cristo. E liberta aqueles que são seus do poder do maligno. Jesus está mostrando aqui que ele não está aliado a Satanás. Pelo contrário, ele está dizendo que o reino de Deus chegou e o reino de Deus está sendo inaugurado. E uma vez que o reino de Deus está sendo inaugurado, Satanás já não tem mais o poder que ele tinha antes da vinda de Cristo. E agora as pessoas que antes estavam perdidas, que estavam sendo condenadas ao inferno, por meio de Cristo Jesus estão sendo resgatadas do poder do maligno. Pessoas que estavam na casa de Satanás estão sendo retiradas pelo poder de Jesus Cristo para serem salvas. Jesus refuta o pensamento dos fariseus. Jesus diz para eles: se vocês estão loucos, se vocês estão pensando desta forma, e eu não estou aqui como alguém que está aliado a Satanás, pelo contrário, eu estou contrário a Satanás, e eu vim amarrá-lo para salvar aqueles a quem Deus me deu. É isso que Jesus está dizendo aqui. E aí Jesus vai dizer algo que é pesado para os fariseus. Jesus está aqui condenando os fariseus ao inferno. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Jesus está dizendo assim: olha, todo pecado vai ser perdoado. Se você roubar, se você adulterar, se você assassinar, se você falar falso contra as pessoas,
levantar acusações contra as pessoas, tudo isso será perdoado. Mas se você atribuir aquilo que é obra do Espírito Santo ao demônio, esquece. Isso daí é imperdoável. Este é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Dizer que Jesus estava possesso de espírito imundo era estar blasfemando contra o Espírito Santo. E Jesus condena essa prática. Jesus condena veemente os fariseus por causa disso. Jesus revela o absurdo da acusação dos fariseus e os condena por causa desta acusação. A expulsão de demônios não é uma evidência de aliança com Satanás, mas de autoridade de Jesus sobre Satanás. Jesus mostra que ele não está aliado a Satanás, que Jesus mostra que ele não tem nenhuma aliança com Satanás, mas que ele tem autoridade sobre Satanás. Ele não estava promovendo as trevas, o caos, mas ele estava promovendo a luz, trazendo a luz. Jesus mostra quão errado eles estavam na sua interpretação de quem era Jesus. E aí, terminando o texto, ele vai dizer que a família de Jesus então chega. No meio dessa confusão toda, então chega a família de Jesus. E aí ele é informado sobre a chegada da família de Jesus. É provável que Jesus soubesse que o intuito deles. É provável que Jesus soubesse que a ideia deles era de levá-lo para casa, mesmo que fosse à força. E aí talvez você pode olhar para o texto e falar assim, nossa, mas aqui nós não temos uma quebra do 5º mandamento de honrar o pai e a mãe? Não temos essa quebra. Jesus está mostrando para a sua família que a família dele é a família que faz das pessoas que fazem a vontade de Deus. Ele não está dizendo que nós devemos abandonar a nossa família aqui, que nós devemos virar as costas para a nossa família aqui. Mas ele está dizendo que muitas vezes a nossa família não vai entender o que nós estamos fazendo. Muitas vezes a nossa família vai entender que vai pensar que nós somos os lunáticos, os fanáticos religiosos. E não vão entender que nós estamos fazendo a vontade do Pai. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. E se necessário, nós devemos negar até a nossa família. Não abandoná-la, não rejeitá-la, não colocá-la de escanteio como alguns fazem e viver apenas na igreja, mas entender que em primeiro lugar vem Deus. Fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. E Jesus mostra aqui para sua família que não, ele não estava louco. E que a família dele, ele estabelece um novo padrão. Que a família dele era a família daqueles que faziam a vontade do Pai. A família de Jesus ainda não compreendia quem ele era. Mas eles irão compreender. Tanto é que Tiago, um dos irmãos de Jesus, escreve a carta de Tiago e reconhece quem é Jesus. O mesmo Tiago que falou que Jesus estava fora de si, é o mesmo Tiago que depois reconhece que Cristo é o Salvador do mundo. Concluindo, meus irmãos, quem é Jesus? Essa pergunta não é nova, não é velha, e ela vai continuar até a volta de Cristo. Quem é Jesus? Um mito? Um grande filósofo? Um revolucionário? Um grande mestre? Um profeta? Ou ele é verdadeiramente o Filho de Deus? Quem é Jesus para você?
Você o vê apenas como um fazedor de milagres, um curandeiro, alguém que te enche de bênçãos materiais? Ou você o vê como o seu Senhor e Salvador? Você o vê como o Senhor da sua vida? Ainda hoje há muita controvérsia sobre quem é Jesus, sobre quem ele foi, sobre a sua obra. Ainda hoje pessoas continuam cegas sobre quem realmente é Jesus. Jesus ele ainda continua sendo uma figura central, mas ao mesmo tempo uma figura controversa. Em uma das suas conversas com os discípulos, Jesus pergunta assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Pedro vai responder assim: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é profeta. E aí Jesus pergunta e fala assim: tá, e quem vocês dizem que eu sou? E Pedro assim responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se Jesus te pergunta hoje: quem sou eu para você? Qual é a sua resposta? Será que Jesus tem sido realmente o Filho do Deus vivo para nós? Que possamos ver e viver esse Cristo, que é o Filho do Deus vivo. Não é um mito, não é um filósofo, não é um grande profeta, não é um lunático, mas verdadeiramente o Filho de Deus vivo, que morreu na cruz para que o meu pecado e o seu pecado fosse perdoado, que entregou a sua vida por amor na cruz, para que nós pudéssemos nos encontrar com Ele um dia e viver eternamente como uma família junto a Ele. Que Deus nos abençoe. Amém?